Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Pod Talk. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E é com muita honra que eu quero agradecer a Deus por mais. Assim, o canal começou semana passada e já temos aí 140 e algumas pessoas, né, inscritas. Então, se você não se inscreveu ainda, meu nome é Ezequias Amorim, vocês se inscrevam, curtam, compartilhem e ative o sininho aí para vir as notificações para vocês, que tem muito de Deus para você nesse canal. E eu acredito que cada entrevista vai tocar no teu coração, como a de hoje. É com a honra que eu quero apresentar para vocês essa mulher de Deus, uma mulher que, assim, que a história dela me inspira. Quando eu estava estudando sobre a história dela, eu disse, meu Deus, quanta experiência com Deus. E é uma honra ter aqui essa pastora. Eu até tive que anotar aqui, porque é muita coisa, numa pessoa só. É cantora, compositora, escritora, pregadora da palavra e das boas, teóloga e pastora, Lucinha Sintra. Então, seja muito bem-vinda, pastora. Fique à vontade, a casa é sua. Muito boa noite. Boa noite, querido pastor Ezequias Amorim. Que bom poder estar com vocês nesse Pod Talk. Que bênção ser convidada, né, para falar do amor de Deus. Para mim é sempre um prazer. Muito feliz em poder estar com todas as pessoas que estão seguindo o seu canal, que estão assistindo, meus amigos também que estão assistindo. O meu grande abraço para vocês e para mim é uma alegria poder estar aqui falando do que Jesus fez em minha vida e através da minha vida tem feito na vida de muitas pessoas. Amém, pastora. Fique à vontade, viu? Obrigada. Olha só, eu já queria iniciar, a história da senhora é muito inspiradora, mas eu queria ir lá na sua infância, né? Eu Sim. acredito, pelo que eu pude ver, o pouco que eu vi da sua história, você teve uma infância humilde. Tem até uma história da casa aí que você perdeu seus pais o seu pai com 2 anos, não é isso? E teve a casa que não terminava essa casa. Me conta aí um pouquinho, conta aí para as pessoas um pouquinho sobre essa história. É verdade. Então, meu pai, ele tinha iniciado a casa, né? Mas não conseguiu terminar porque ele faleceu quando ele tinha uns 2 anos que ele tinha começado ali, tentando projetar aquela casa. Ele faleceu. Eu tinha 2 anos e nós não conseguimos mais fazer mais nada naquela casa porque minha mãe ficou sozinha, com 5 filhos para cuidar. As crianças eram tudo criança, né? Muito pequenos, meninos. E a nossa vida começou a dar uma viravolta, porque os irmãos começaram a irmã mais velha, mais o meu irmão mais velho, começaram a se envolver com drogas, e a nossa casa começou assim a virar do avesso, entendeu? Então, a infância foi uma infância muito difícil, porque depois que meu pai faleceu, eu tive muitos traumas de infância. O primeiro trauma que eu tive foi o abandono, né? Saber que meu pai já não existia mais ali. A minha mãe, ela ficou muito insegura por não ter mais aquele pai para cuidar. Então, ela conseguiu transmitir para um bebê de 2 anos, né? Infelizmente, isso acontece na vida de muitas famílias, Sim. aconteceu com a minha. E então foi uma infância difícil, mas também foi uma infância de muitas brincadeiras, de muita alegria, apesar de ter essa questão, como você falou, de viver num casebre, onde as pessoas olhavam naquela rua e diziam: essa família está fazendo o que nessa rua? Porque não tinha muro na minha casa, dentro da minha casa não tinha porta. Então Nossa, era uma casa inacabada completamente, só no tijolo e na telha Eternite. meu Deus. E nós vivemos essa casa por muitos anos ainda dessa forma, né? Demorou muito para a gente conseguir fazer alguma mudança lá, mas a primeira mudança aconteceu do lado de dentro de nós, né? E aí é onde Deus começa a mudar aquela realidade, uma realidade de uma criança sofrida, que sofreu também traumas de violências domésticas da parte da minha mãe, porque o meu padrasto ele tinha esse problema ele era impulsivo, ele batia muito nela. Então eu tinha medo de perder a única o meu único assim foco, né? A única pessoa que eu tinha como um foco de proteção, né?
referência. A minha mãe era como se fosse uma referência para mim. Eu cresci vendo a referência de mulher como mulher frágil, que não conquista, que dá tudo errado. Eu vi essa referência na vida dela, eu vim crescendo com tudo isso, trazendo essa bagagem muitas pessoas ainda carregam sobre si, porque o pai maltratou, porque a mãe, porque, entendeu? Histórias antigas que acompanham muitas pessoas. E é muito bom que a gente fale aqui hoje, que eu quero muito falar sobre a libertação do que aconteceu comigo depois que eu encontrei Jesus. Sim, pastora. E muitas vezes, eu que sou estudante de psicologia, eu sempre bato na tecla, né, que aonde a psicologia não entra, Deus entra, sabe? Que muitas vezes as pessoas falam, não, eu vou fazer terapia para me libertar dessas coisas, tal, de trauma de infância, mas acredito que só Deus pode mudar, né, a história, mudar todo esse pensamento, toda essa vivência, que esses traumas que a senhora carregou, né, por tanto tempo que muitas vezes, assim, marcou tanto, né, a sua vida. Marcou muito. E a técnica da psicologia, ela é uma técnica retirada da Bíblia, nós sabemos disso, nós somos cristãos. Sim, Eu já estudei 6 meses de psicologia, não consegui concluir porque casei, tive filho, não consegui continuar. Mudei muitas vezes de cidade com meu marido, não consegui continuar. Mas a psicologia ela traz muitas técnicas que Jesus já fazia, né? sim. Que já existia na Bíblia. Jesus parava para ouvir, Jesus perguntava qual é o seu problema, nos trazia a nossa própria realidade, a nossa própria verdade dentro de nós. O que você realmente está precisando? Sim, Que às vezes nem nós sabemos que nós estamos precisando. E esse verdade, Jesus poderoso, que é o nosso maior psicólogo, ele está sempre conversando com a gente, né? É muito verdade, bom. verdade. Então, assim, a senhora morava, essa sua infância foi em São Paulo, não é isso? Interior Não, de foi em São Paulo. Franca, interior de São Paulo. Ah, interior de São Paulo, Ali certo. foi a minha infância. Nessa época, você foi crescendo, tinha algum sonho, porque muitas vezes, né, a criança quer brincar, tal, mas ela almeja muitas coisas, né, quando ela vislumbra muitas coisas, quando crescer, você isso, você aquilo. O que a senhora pensava nisso? Olha, como eu não tinha Jesus naquela época e não tinha uma visão voltada para as coisas eternas, né? Eu sempre assistia a televisão e dizia: um dia eu vou entrar, um dia eu vou estar ali, junto com a Xuxa. Um dia eu vou daquele lado de lá. Eu Você é uma procurava, eu olhava. Paquita. Quando eu era ainda mais nova, eu olhava, pequena, mesmo mais novinha, eu olhava atrás da televisão para ver como é que eu ia fazer para entrar lá. Mas Eita, eu ficava assistindo, eu falava assim: o que que eu teria que fazer para entrar lá? Eu fui crescendo com essa ideia de que eu precisava fazer algo que cabia dentro daquele tipo de programação, né? Então eu comecei a me interessar muito por música, porque eu sou prima do Jean Giovanni. Então eu, quando ah, pequenininha, o Jean Giovanni já estava cantando nos palanques, né? E eu ia assistir, eu falava, então que legal, eu acho que é por aí, eu quero ser cantora, tudo, mas ainda não tinha aquilo muito é, afixado dentro de mim, uhum. né? Só fixou quando eu conheci Jesus e vi que havia possibilidades, que eu estava desafinado demais. Eita, Jesus. Ah, meu Deus. É, como você foi a mais nova de cinco filhos, não é isso? Uhum. Você teve, então você falou que você teve um padrasto, esse padrasto ele soube suprir a necessidade da falta da ausência do seu pai ou não? Ele supria a necessidade física de cada um de nós, que ele punha comida, né, na mesa, né? Nós passamos fome por um tempo antes da minha mãe se casar Nossa, com ele, se juntar com ele na época. A gente passou muita dificuldade, a gente teve que muitas vezes tomar água com açúcar para ter o que comer, né? meu Para Deus. saciar a fome. E a ideia da minha mãe ter alguém na vida dela era exatamente por isso, porque ela precisava de alguém que pudesse ajudar também para que ela conseguisse criar os filhos, mas afinal não foi bem assim, né? O que nós vivemos ali foi algo muito difícil. Depois ali ela teve mais um filho com ele,
e diante dessa situação ele fez bastante acepção, né? Éramos os filhos dela e ele era o filho dele com ela, então ele era importante, mas os demais não tinha importância alguma. E então a gente viveu e foi ele que também muitas vezes espancou, né, minha mãe. Meu Deus. Então ele foi uma pessoa assim, uma figura que deveria ser alguém que trouxesse uma segurança para nossa casa, como homem, como um sacerdote, mas infelizmente não foi isso, não foi essa a leitura que eu consegui ter dele, infelizmente. E é isso, Meu, né? Fazer o quê? As nossas escolhas também determinam o nosso futuro. sim. Mas eles hoje estão vivos ainda? A minha mãe não está mais, minha mãe também faleceu, eu já sou órfã de pai e mãe, Hum, apesar de ter o meu aba maravilhoso, né, claro, sim. que me cuida, que já é o meu pai, já mostrou para mim que ser pai é o que ele é para mim, tudo. E a minha mãe faleceu, mas faleceu muito, muito assim, muito dentro da vontade de Deus, Amém. cantando para Jesus, dentro de uma cama de hospital, vomitando todos os órgãos do corpo com câncer, mas Meu Deus. cantava, cantava, até não ter mais voz para cantar. Então, minha mãe mostrou para nós do início ao fim da vida dela, do início ao fim da nova vida, né, da vida que Jesus deu para Glória a ela. Ela Deus. mostrou a diferença, né, do que é ser grato a Deus, né? Paulo falou assim: aprendi a estar contente em qualquer situação. Quando o apóstolo Paulo fala isso, a gente fica pensando, uma qualquer situação será? Não, mas aquela mulher, ela me mostrou, minha mãe, a Dona Rosa, ela me mostrou que é possível estar contente em qualquer situação. A única coisa que nós precisamos ser, pastor, é grato a Deus por tudo que ele faz. Glória a Deus. Verdade. E a gratidão é sinônimo de você continuar sendo abençoado, né? Deus honra coração grato. É É. verdade. E, Lucinha, você foi a primeira que se converteu na sua casa? Como foi isso? Assim, você conheceu ainda criança, né, Jesus? Não, eu conheci Jesus. Eu ia quando eu passava muita fome. Eu ia nas igrejas porque servia pão com carne. Aí, às vezes, eu ia em tudo quanto é religião que servia pão com carne, entendeu? Eu queria comer de manhã no domingo. Pronto. Ir na sopa, tudo isso eu ia. Onde servia a sopa, onde servia o pão. Eu estava lá, entendeu? Por quê? Porque eu tinha fome. Eu precisava, né? Uhum. Então, eu não conheci Jesus nessa época. Eu conheci um povo que doava, que se doava, que ajudava. Conheci, assim, o amor de Deus na vida de pessoas, mas Jesus não. Eu conheci Jesus quando a minha mãe, antes de nós, ela conheceu Jesus. Aí Ah, que ela bênção. decidiu se afastar dessa vida que ela levava de prisão, de viver com uma pessoa que acabava com todos os anos da vida dela, sempre espancando ela. Ela separou, ela encontrou Jesus. Quando Jesus entrou na vida da minha mãe, foi algo extraordinário. Ele entrou para ficar. Minha mãe mostrou a diferença, ela mostrou que ela realmente ela era uma outra pessoa. Jesus mudou completamente a forma dela ser. Quando Jesus fala assim, que ele nos quer, mas que nós precisamos nos despir do velho homem que se corrompe com a concupiscência do engano e nos revestir de aquela nova criatura. Quando a gente entende isso e a gente aceita o plano de Deus, todos percebem a diferença. O que aconteceu com a minha mãe foi isso. Todos nós percebemos que ela era diferente. Quem é essa mulher? Ela não chora mais, ela não fica triste mais. Quando a gente precisa de alguma coisa, muitas vezes precisamos de comida, de alimento na casa, e ela falava: não se preocupa, Deus proverá. E alguém batia na nossa porta e dizia: olha, eu vim trazer uma cesta básica para a senhora, dona Rosa, que Deus mandou. Glória a Deus. E sempre tinham que comer, nunca faltou nada. Desde que ela aceitou Jesus, a nossa vida foi sempre suprida pelo Abba. O Abba, Pai, ele entrou dentro da minha casa e Aleluia. transformou a vida dela de maneira que todos nós perguntamos: o que está acontecendo com a senhora, mãe? Aí ela disse: eu aceitei Jesus, Glória a ele mudou Deus. minha vida. E se vocês quiserem, eu posso apresentar para vocês também. Todos nós
ficamos tão curiosos com essa atitude da minha mãe que a gente quis também conhecer Jesus. A gente quis realmente saber quem era esse Deus. Sabe, pastor, às vezes as pessoas, nós estamos dentro da nossa casa, vivendo no meio da nossa parentela, estamos querendo falar, né, de Jesus para as pessoas da nossa família, é, é, oferecer para eles essa graça de viver a salvação, de viver a liberdade com que Cristo nos libertou, e a gente quer transmitir essa mensagem, mas a gente sabe um pouco sobre a palavra, mas não vive ela. A minha mãe, ela mostrou vivendo a palavra. Então, às vezes, você que está em casa, você que está assistindo a gente agora, talvez você tenha que encontrar uma nova estratégia de levar a mensagem. Jesus, ele veio nos ensinar novos comportamentos que determinam que nós somos dele. Que pessoas olham e dizem, você é de Jesus de verdade, porque você tem um comportamento diferente. Então, às vezes, não é tanto falar, não é o tanto falar, você vai para o inferno. Não é o tanto falar, você precisa fazer isso, se você não for na igreja, você vai para o inferno. Não, não, não. Talvez é orar por essa pessoa. De repente, talvez, você pode até... Ela te chama para assistir um filme, você fala, não, 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 não vejo filme, porque eu não vejo filme. Aí você chama ela para ir na igreja, ela fala, não, 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 não vou na igreja, porque eu não vou na igreja. Então, assim, você pode ser aquela pessoa que começa a transformar esse relacionamento, você sentando do lado dessa pessoa, assistindo um filme com essa pessoa, para que na hora que você fizer o convite, ela vá também. Então, assim, há comportamentos que pode muito falar quem é Jesus. E ela Após- fez isso, ela mostrou quem era Jesus. E foi Apóstolo através Paulo, dela que nós aceitamos, sim. o apóstolo Paulo nos ensinou muito sobre isso, né? Que ele se fez de louco, né, para ganhar os loucos. Isso, ele se fez de louco para ganhar os loucos. Ele compreendia as fraquezas dele, né? Ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele tinha consciência de que ele era humano. E, às vezes, os cristãos estão perdendo um pouco isso, pastor. A consciência de que eles são humanos, que a partir do momento que recebeu Jesus, já não precisa de mais ninguém. A vida não é assim. Jesus Verdade. criou um plano para todos nós, para vivermos juntos. Quando o Espírito Santo se manifestou no corpo das pessoas ali em Atos capítulo 2, todos, a Bíblia diz que estavam reunidos em um só lugar, com um só propósito. Verdade. Então, nós precisamos uns dos outros. Nossa, eu estou sentindo aqui a presença de Deus, viu? Assim, Glória. Amém. é Vou até tomar nítido. minha água. É nítido ver isso na sua vida, sabe? Assim, Glória a o Deus. quanto... Isso eu sempre falo, sabe? Assim, você não é de muito falar. Falar muitas vezes se torna canseira, né? Mas de você viver realmente o evangelho, as pessoas vão apontar e olha, quero ser crente igual aquela pessoa. Essa é a diferença do verdadeiro cristão, né? Exalar o Glória a perfume Deus. de Cristo. O perfume de Cristo. Eu quero, nesse momento, então você tinha qual idade para quando a sua mãe aceitou Jesus e você veio Por aí para eram uns 14 anos, por aí com uns 14 anos? 14 anos. Com 15 anos, eu cheguei na igreja e com aquele sonho que eu tinha lá da televisão, né? Eu já não tinha mais aquele sonho. A vontade minha era que Jesus me desse o dom para eu cantar para ele. Então, com 15 anos, eu pedi a Deus que me desse o dom. O pastor falou que era a noite do dom, eu ajoelhei e pedi, Deus, a noite do dom, eu quero... Pode pedir o dom que você quiser, ele falou. Mas você não Aí eu cantava? olhei, não, eu olhei dentro da Ah, minha impossibilidade e falei, eu quero cantar. Falei, Jesus, eu quero cantar. Aí a pergunta é, ó, presta atenção, a pergunta é, eu levantei cantora? acho que sim, né? Não, quer dizer, foi buscar, né? Aprender, estudar, acho que sim, né? É esse que está o grande problema de muitos que desanimam de conquistar a vitória. Porque Deus dá Verdade. uma promessa, mas você tem que fazer caminho, porque a promessa, a vitória na nossa vida, ela vem embrulhada em um papel chamado processo. Ela vem embrulhada num papel de presente, Verdade. bonitinho, mas chama processo. Nem todo Abre, mundo, passa nem todo pelo... mundo está disposto a viver o processo. Quando eu levantei, eu não levantei cantora, eu levantei com a semente da convicção de que Jesus
me criou, me formou para que eu pudesse ser tudo aquilo que ele tinha, todo o plano que ele tinha para mim. Glória a Ele disse Deus. que todos os dons estão sobre ele, ele pode derramar sobre nós todos esses dons. Nós fomos criados antes de ser formado. O que quer dizer que quando nós somos formados na matéria. Mas quando nós somos criados, antes de ser formado, nós fomos criados na essência. E a essência de Deus tudo pode. A Profundo. essência de Deus traz profunda sabedoria dentro de nós, inteligência, capacidade, destreza, como ele fez na vida de Bezalel, que conseguiu reconstruir o tabernáculo, a arca, conseguiu esculpir todos os ouros da maneira que Deus tinha desenhado. Deus deu essa destreza, essa capacidade para nós. Então, eu me levanto com essa convicção. Aí, eu faço o que com a convicção? Fico com ela esperando, deitada? Não. Começa a colocar uma fitinha, fazer treinar, porque era fita naquela época, fita cassete. Eu Eu, coloco a fita cassete, começo o treinamento e vou. A vizinha vai lá na minha casa, a vizinha fala, deixa sua filha cantar um pouquinho mais baixo. eita A minha Deus. mãe, a vizinha nunca imaginou que um dia fosse acontecer o que aconteceu na minha vida. Mas ela várias vezes pediu para eu cantar mais baixo. Porque eu acordava 8 da manhã, treinando. Glória a 8, Deus. 9, 10, 11, no rádio. Treinava no rádio, treinava na fita, treinava gravando, fita para lá, fita para cá, para eu Ei, conseguir ser quem eu desejei ser em Cristo, quem eu desejei ser, o dom que eu pedi. Então, se você está em casa assistindo a gente agora, e você falou para Deus que você quer ter um dom, faça caminho para chegar nesse dom. Você quer verdade. escrever um livro? Pelo menos, eu quero te fazer uma pergunta. Você lê? Porque quem quer escrever um livro precisa, pelo menos, ler. Então, assim, você pode começar a buscar caminhos que te levam a chegar onde você quer chegar. A mulher que eu quero ser está relacionada aos hábitos que eu quero ter. Então, se você não tem hábito de ficar correndo, de ficar dormindo, de não ler na Bíblia, aí você quer ser um grande pregador? Não vai dar. Entende? Então, assim, tá tudo muito assim, interligado, entendeu? Nós precisamos fazer alguma coisa quando nós acreditamos que é possível que o Senhor faça em nós aquilo que nós pedimos a Ele. Então, eu conquistei esse dom com muita peleja, mas não foi fácil, não. Foi Sempre muita pelejando. peleja. Mas Deus me deu vitória. Mas isso é interessante, porque muitas vezes você acha que, não, agora eu quero isso aqui já, né? Mas você tem que galgar, né, um caminho até chegar, né, aonde aperfeiçoar o dom, né? A gente tem que aperfeiçoar o nosso dom. Mas assim, eu sei que você tinha alguma cantora que era a sua referência, que você pegava, nossa, eu quero essa cantora, eu admiro, eu quero conhecer, Sim. quero. A menina mesmo que cantava numa igreja era muito minha referência. Naquela época, eu gostava muito também de ouvir Cassiane, Èxila. Eu gostava muito dos estilos dela, mas eu também Uhum, buscava estilos seculares. Eu buscava uhum. Mariah Carey, buscava Daniela Mercury. Eu misturei, eu baguncei, assim. Era gente que tinha voz de tudo quanto é jeito, e eu falei assim, eu quero cantar um pouquinho igual essa, um pouquinho igual essa, um pouquinho... E fui misturando as vozes. E eu vou te Para falar ter uma uma voz... coisa. Eu vou te falar uma coisa. Para quem lhe viu, a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas para quem lhe viu num programa de TV como Calorilha, depois ele viu na banda, totalmente diferente. Pois completamente. Mas, e assim, as oportunidades, a igreja te dá. Eu sei que você não tinha tanta oportunidade já no domingo, não, né? Como é que é isso? Então, quando eu comecei a cantar, o pastor ainda não tinha percebido se realmente eu podia ajudar. Então, ele falou: você canta nos cultos de terça-feira, que vai 4 pessoas, aí você pode vir. A igreja era grandona, mas sentava 3, 4 pessoas na frente. E eu ia e eu cantava como se tivesse a igreja cheia. Eu Glória a cantava Deus. mesmo. Aí o pastor falou: olha, você tem um dom. Eu pus para o domingo, canto no domingo também, o povo gosta, e eu começo a cantar nas igrejas todas, crio uma banda de baile, crio uma banda chamada Shalom,
vamos Hum. cantar nessa banda Shalom. E aí começa a ter um pequeno destaque sobre a minha voz aqui na Cidade Franca, que eu estou na Cidade Franca hoje, porque eu vim Ah, para o Brasil, eu moro em Portugal, mas eu vim para o Brasil para fazer algumas coisas particulares minhas, então eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui em Franca, quando eu estava aqui em Franca, eu cantava em tudo quanto é lugar, né? E eu fui chamada para cantar no estúdio, eu cheguei com a banda lá da igreja e só pedi para eles deixarem, pedimos para eles deixarem de cantar alguma música no microfone do estúdio. Acabou que o rapaz do estúdio gostou da minha voz e começou a me chamar para gravar os jingles da cidade. Então, eu comecei a gravar jingles quando a minha voz começou a ser conhecida pelos donos de banda de baile, e eles começaram a me chamar, né? Então, a partir daí, eu estava na igreja, eu recebi o dom na igreja, só que eu fui esquecendo, porque acontece, né? Aconteceu na vida do povo lá do Egito, né? Eles foram se esquecendo, mudando o foco. Eu fui esquecendo e acabei me afastando, entrando nesse outro caminho, que era a banda de baile, que eram coisas do mundo. Eu acabei me desviando. hum, entendi. Essa banda, foi a partir dessa banda, tipo assim, você já dava os seus passos profissionalmente, no caso, né? Nessa banda de baile. Isso, dava os meus passos profissionalmente, sendo remunerada, né, com a música. Porque até então E você não trabalhava, né? No caso, eu trabalhava, já oxe, trabalhava. eu trabalhava e muito. Eu colava sapato, passava Olha, atacador, eu fui ó, telefonista, eu fiz muita coisa, trabalhei olha muita aí. coisa. Desde os 12 anos, trabalhei na Guarda Mirim, Eu pensei que você não trabalhava, trabalhei, não. Pensei que só cantava. eu Brincadeira. trabalhei de doméstica. Meu sonho, hoje sim, hoje eu só canto, né? Desde quando, é, desde quando eu comecei mesmo a ser remunerada com a música, depois que eu participei, eu não sei se você vai falar sobre isso, Uhum. né? Então, vou esperar você chegar lá para não atropelar. Não, Sou maravilhosa. é a próxima pergunta, assim, Hum, sobre a sua carreira musical, né? Eu sei que teve um papel fundamental no programa do Raul Gil, né? Na época, na Record, tinha um quadro Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Dança, né? E sim. quando eu estava vendo seus vídeos, eu achei muito engraçado, assim, tipo, assim, é outra pessoa, porque você está cantando, por exemplo, um Love by Grace, Morena. Ah, morena, sabe? Toda, assim, bem Madrinha. parada, e quem viu depois de você no Axé Blonde, outra pessoa. E achei interessante, assim, e você era muito, eu via os comentários dos jurados na época, e você tinha eles viam você como uma voz realmente que poderia ter um futuro, pelos comentários deles, né? Apesar de não ter ganhado nenhuma vez que eu fui duas vezes, nenhuma vez eu ganhei. Tipo, ganhei os pontos para permanecer. Mas foi Uhum, na segunda vez que eu voltei, porque eu não desisti. Às vezes a gente para no meio do caminho, né? Porque não deu, houve um não, né? Naquela época, não, fui mais insistente. E fui mais uma vez, e nessa segunda vez, o Axé Blonde me assistindo, me chamou para fazer parte do grupo. Foi quando eu também já estava, né, no caminho de levar a música como uma questão profissional mesmo. uhum. Eu entrei no Axé Blonde. E aí ali começou um novo. Aí ali aconteceu aquilo que no sonho, né, eu tinha vontade. Quando eu era criança, eu falava, eu vou entrar lá. Aí, né, ali começou mesmo, eu conheci a Xuxa, Silvio Santos, todos aqueles que eu assistia, eu estive no palco com eles. Aquela visão que eu tinha na infância, aconteceu nessa época. Quando eu entrei no Axé Blonde, que eu cantei para milhares, mais de 1 milhão de pessoas, e comecei a rodar o mundo todo, viajar para fora do país e tudo, quando eu entrei na banda Axé Blonde. E pelo que eu vi, pastora, assim, a senhora foi a de mais destaque das outras cantoras que passou, né? Porque eu vi que fez as músicas que, inclusive, você compôs música para a Axé Blonde, né? Fizeram muito sucesso, que marcaram a vida, né, das pessoas lá fora. Sim, é verdade. Então, assim, foram quanto tempo nessa banda Axé Blonde?
que a senhora ficou? 7 anos quase. 7 anos. Quase 7 anos. Então, assim, você já tinha se afastado da igreja, estava seguindo a sua carreira profissional, e como é que estava, por exemplo, com tudo isso, né? Você ia na Hebe, ia na Xuxa, realizou seu sonho, né? Que você falava quando era pequena, que ia na Uhum. Xuxa. E como é que tinha? Você se sentia realizada? Nossa, agora cheguei onde eu queria chegar e estou feliz. Como é que era isso? Então, assim, muitas coisas que aconteceram nesse tempo foram coisas assim que a esperança era tão grande que quando aconteceu foi frustrante para mim, porque eu tinha uma esperança, eu não sei explicar. Eu achava que o dia que eu chegasse perto da Xuxa ou perto do Silvio Santos, desses grandes apresentadores, eu ia, não sei, alguma coisa ia mudar, né? Não sei, dentro de mim, ou não sei. Eu tinha um pensamento, eu não consigo explicar, e quando eu chegava perto e quando eu realizava aquilo, eu vi que não, pronto, já fui embora, entrei dentro da van, saí do Projac, estou indo para casa. Então, tipo assim, era tudo muito, começou a ficar tudo muito normal para mim. E começou a ficar tudo muito normal e muito sem brilho, né? Então, foi passando o tempo, eu comecei a ter comecei a sofrer as minhas expectativas, porque as minhas expectativas, elas não eram atingidas, né? Porque a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que a carne, ela é insaciável, né? Sim. Então, toda vez que eu realizava um sonho, eu queria um outro, eu realizava um outro, eu queria um outro, entendeu? Então, tinha alguém tentando me ligar. Ah, Então, eu tá. comecei a entender eu comecei a perceber que aquilo, pronto, estava acontecendo coisas, mas eu comecei a acordar para um outro lado, que eu percebi que eu estava meio anestesiada com aquilo, mas aquilo já não estava fazendo efeito, a anestesia daquilo não estava fazendo efeito dentro de mim. A fama, o glamour, o dinheiro, o reconhecimento, né? Aquela vida que não é minha, porque quem quer ser famoso vive uma vida que não é dele. Verdade. Nós vimos várias pessoas, até hoje, a gente consegue perceber que uma menina, por exemplo, Simone Simara, faz conheço elas também, conheci elas, vai lá, faz uma postagem que é um pensamento próprio dela, ela é completamente apedrejada, a Simara. Porque ela faz ela escreve um pensamento que é ela, o pensamento dela não pode. Nós não podemos ser quem realmente nós somos, nós temos que ser aquilo que as pessoas esperam que sejamos, né? Então, isso foi muito difícil para mim, já não estava conseguindo mais me dar com isso, eu fiquei em depressão, eu entrei em uma depressão, só que ninguém percebia, e eu chorava dentro da minha casa, mas ninguém percebia, porque eu sorria no palco, sorria na TV, eu brincava dentro da van, quando eu chegava na minha casa, eu estava deprimida, eu estava triste, e eu não sabia o que eu precisava. Bem, como você está falando, né, no período nesse ponto que eu queria falar, que hoje você não, que você fala, as pessoas, tipo, não quer que você pense, né, da forma que você vê as coisas, quer que você pense da forma que elas veem. E hoje em dia, muitas pessoas que até se convertem, você vê muitas, até pessoas cristãs, mesmo por um determinado grupo pensar de uma forma, quer que você pense dessa forma e eles endossarem isso, sabe? Então, quando nós fomos chamados para andar na contramão do mundo, não é isso? Hum? Então, como foi para você esse período? Você teve a síndrome do pânico, né? Teve depressão. Como foi isso para você sair disso, né? Para as pessoas que estão passando por esse momento, principalmente saindo de uma pandemia como a gente saiu, né? Onde muitas pessoas estão passando por esse problema. A síndrome do pânico eu tive depois eu tive quando eu fui para Portugal, embora para Portugal. Ah, tá. Foi uma época em que uma época atual, recente. Tem, Entendi. tem 5 anos, tem 4 anos e quase 5 anos que eu embarquei a Portugal para viver lá, junto com a família, né? Já sendo missionária, já me levando a palavra, isso aconteceu depois. Mas no Acheblonde eu tive uma forte depressão. Aí essa depressão, ela me fazia pensar, maquinar todos os dias de que maneira eu ia tirar minha vida. Meu Deus. Porque eu já tinha tudo,
Eu já tinha ido em todos os canais que eu pensava que era isso que eu precisava. Eu tinha realizado muitas coisas que eu pensava e parecia que nada associava. E além do que também não podia ser eu mesma, ir num lugar assim, tranquilamente, comer alguma coisa, sempre tinha que o segurança ir junto, sabe? Então a vida ficou muito assim, muito dos outros, muito pouco minha. E eu comecei a ter essa crise, e eu comecei a falar com a psicóloga, né? E ela falava para mim, olha, ela tentava me ajudar, ela deixava eu ir falando. Um dia eu falei, olha, eu não quero, eu não suporto o que está acontecendo na minha vida. Eu acho que isso é errado, isso é errado, isso é errado. Aí ela falou para mim, você já disse tudo. Você vê como é importante, né? O poder da fala, né? O poder de você expressar aquilo que você realmente está sentindo. Ele disse que você já disse tudo. Você está no lugar errado. Esse Nossa, lugar não é o seu lugar. Uma psicóloga falou isso para mim. Quando ela falou isso para mim, eu falei, meu Deus, é isso. é Deus Botei, falando. coloquei um CDzinho, um DVD gospel lá. Tava lá a Ana Paula Valadão cantando. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. Quando ela falou isso, parece que ela estava no meu quarto, na minha frente, ali, falando para mim. Eu comecei a chorar e falei, meu Deus, não, a esperança para mim, eu estou com as vestes sujas, rasgadas. Eu traí a Deus. Não, para mim, não é para mim que ela está falando. Mas o meu coração dizia que havia esperança para mim, havia esperança para mim. Foi quando eu Glória a pensei, meu Deus, Deus. há esperança para mim? Comecei a chorar, 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 pedir perdão a Deus. Eu, eu me lembro de um salmos que eu tenho lido muito, Salmo 51, em que o salmista Davi reconhece o seu pecado. Ele reconhece que realmente ele fez aquilo que não agradava a Deus, mas ele pede para Deus: não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Torna da minha alegria, torna da minha alegria da salvação. Eu falava, Deus, me dá de volta o desejo de ser salva. Glória Coloca a em mim, Deus. no meu coração, o desejo de ser salva. Aquece a minha alma pela tua presença, Jesus. Sozinho eu não consigo. E o Senhor começou a me dar uma oportunidade, porque ele me saciava a necessidade daquele momento que eu estava, daquele sofrimento, daquela vontade de acabar com a minha vida. Ele começou a saciar, e eu falei, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E aí eu também, como uma boa persistente daquilo que eu quero, eu fui em busca. Glória a Eu Deus. falei, é Jesus que eu quero. Eu abandonei tudo. Abandonei a fama, disse não quero mais, a partir de hoje, vou ficar sem salário, vou ficar devendo até talvez os meus condomínios, mas eu não quero mais. Quando eu falei isso, que eu tomei essa decisão, Jesus, ele falou para mim, eu sou seu patrão, sou seu advogado, eu sou seu juiz, eu sou tudo que você precisa, Glória a porque eu sou Deus. grande, eu sou. Quando Jesus falou isso para mim, eu fechei os meus olhos e disse, Jesus, eu vou tomar essa decisão, porque eu estou tomando debaixo da tua palavra, que diz que não vai faltar nada na vida de um justo. O Aleluia. Senhor não vai deixar faltar o alimento na minha casa. O Senhor não vai deixar faltar nada. E debaixo dessa palavra eu estou até hoje. Nunca faltou nada na minha vida. Desde quando eu tomei a decisão, eu saí, foi completamente cortado meu salário, mas Jesus trazia de algum lugar. Glória a Deus. Pessoas que diziam, venha na nossa igreja, conte o seu testemunho, e eles me abençoavam na saída. E eu comecei a ser abençoada e ser abençoada para não voltar atrás. Comecei também a receber convites do mundo. Volta, canta, nós vamos te pagar tanto para você fazer esse carnaval. Você nem precisa falar que é vocalista, pode usar uma peruca preta. Ninguém vai saber que é você, mas é você. Canta, nós sentimos saudades da sua voz.
Pessoas diziam, canta só 3 músicas, eu te pago 3.000 no momento que eu estava precisando. Ah, mas olha quantas experiências eu vivi com o Senhor, depois de ter tomado a decisão verdadeira. Fala, eu quero Jesus, é Ele que eu quero, eu preciso dEle. Sem Ele eu não vivo. Jesus começou a transformar. Dessa vez eu falei, Jesus, aonde eu errei? Por que que eu deixei essa paz gostosa, maravilhosa para trás? E vim em busca de coisas que não saciaram aquilo que eu precisava, o que eu precisava. Ele disse, filha, é porque você nunca deu crédito ao que poderia te fazer permanecer na minha presença. Eu disse, o que, Jesus? Ele disse, a minha palavra. Porque eu tinha o dom. Sabe aquela igreja de Coríntios? A igreja que Paulo estabeleceu naquele lugar e eles começaram a seguir. Toda a igreja tinha dons, todos os dons, atuantes, mas estavam frias no amor, estavam frias na verdade e na fé. Então eu vivia dessa maneira. Eu cantava, mas eu não ouvia a palavra. Eu achava que a minha parte do culto era aquela. Isso acontece muito. Sim. E as pessoas estão se enganando. E na hora que o inimigo vier e soprar, elas vão para muito longe, porque estão firmando os passos num lugar que não vai te sustentar. A única coisa que nos sustenta, sabe a historinha dos 3 porquinhos? A casa de palha, a casa de madeira, a única coisa que te sustenta é a rocha. É Glória a Deus. verdade. A verdade da palavra. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, então agora é nela que eu vou me apegar. E assim eu tenho feito até hoje. Eu sou insistente. Eu Glória a continuo Deus. persistindo em conhecer a palavra de Deus. É insaciável, né? É uma fonte inesgotável, a Bíblia. Então, mas esse quadro. Ah, Glória a Deus. Nossa, que tremendo. Obrigado por compartilhar isso, viu, pastora? hum, Eu quero, nesse momento, assim, falar sobre esse momento da música, né? Você saiu, mas tem, tem algumas composições suas. Eu lembro muito que, acho que foi no início da sua convenção, que tem uma música que eu ouvi, eu acho que há 10 anos atrás eu ouvi essa música, Eu Te Preciso. Ela foi você que compôs, não é isso? sim, verdade. E, Eu te preciso, enxuga o meu pranto, seja meu amigo, Espírito Santo, da maldade do mundo, me liberta, me acalma, dê-me a tua graça, teu poder e tua glória. Essa música ela tem até em francês. é mesmo. J'ai besoin de toi, viens sécher mes larmes, vivions mon ami, Saint-Esprit. Tem também. Oh, nesse pouco. E, Nesse muito, bom. e essa música é uma oração, né? Assim, quando eu ouvi essa música, eu lembro que foi Foi, por foi o volta. primeiro CD, né? Ela Pois foi é, gravada no primeiro CD. eu disse, gente, que inspiração que você sabe assim. Ali tava, essa música tem muito sua verdade, eu acredito, entendeu? E quando eu Uhum. vi, nossa, fez muito E sentido para naquela mim. época, eu tinha um coração dilacerado, quebrantado, e eu tinha muitas críticas. Pessoas me criticavam muito pela minha decisão. Então, ela surgiu em tempos assim, bem escassos da minha história, da minha volta, porque ninguém aceitava a minha volta. E o povo não Mas eu aceita isso. O povo não não, aceita, né? mas eu Não não entende. podia mais. Depois que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu não podia mais viver aprisionada pelas pessoas. Eu tinha que verdadeiramente tomar uma posição quanto a quem eu quero ser em Cristo. E eu falei: a partir de hoje, eu estou enxertada na videira e dela eu não saio. Glória a Deus. Amém. E assim, falando, você compõe, parabéns, suas composições assim, são, assim, o seu talento para compor é muito, muito, muito bom mesmo. Tem uma música que, eu listei essa música, Eu Te Preciso, mas tem uma música mais recente, né, isso que é Milagre, que música linda. Só canto o trecho dela porque
Essa Milagre, música, meu Deus, tem que lembrar. Às vezes eu esqueço o começo das músicas. Você lembra o comecinho? eu ouvi, na verdade, ela hoje, mas ela é bem avivada. Mas se não lembrar, eu vou colocar depois aí para o pessoal. Ah, depois a gente porque eu não estou lembrando agora não, no momento, o começo dela. Segue aí o trecho, galera. Gente, não estou lembrando o começo. Mas, assim, a letra dela, assim, parabéns, de verdade, sabe, Forte, pastor? né? Meu Deus do Eu céu. sei qual é, mas não estou lembrando agora o início dela para poder cantar. Então, assim, eu Mas foi uma queria... música também que eu escrevi, assim, realmente enxergando as pessoas abrindo a boca, sabe? E falando aquilo que realmente Deus fez, sem medo, porque Deus estava dando ousadia, Uhum. a partir do milagre que ela estava recebendo naquela hora. Foi uma música, assim, que saiu nesse momento. Milagre. Então, procura aí ó, no Google, Milagre Lucinha Sintra. Lucinha Sintra. É, eu quero chegar num momento agora, em específico, que foi da sua ida, você falou, né, da sua ida para Portugal. A questão da sua cura de síndrome do pânico, desse momento que você teve, foi na mesma época que você teve também um problema com o nódulo no seu, ou foram épocas diferentes? O nódulo eu tive antes aqui, quando eu ainda vivia aqui no Brasil. Eu Uhum. tive esse nódulo no seio e eu passei por um processo assim que eu falava, meu Deus, eu vou morrer, porque minha mãe morreu de câncer. Eu também vou morrer. E a minha cabeça começou a ficar muito confusa. E a palavra de Deus diz que se nós nos mostrarmos fracos na hora da angústia, a nossa força será pequena. Eu Uhum. falava, meu Deus, eu tenho que me renovar, eu tenho que levantar. Eu tenho um diagnóstico, mas eu tenho Deus. E eu comecei a pregar e falava: Jesus cura, Jesus batiza. E eu declarava isso, e pessoas eram curadas, eram batizadas, o Espírito Santo operava. Eu voltava para casa e o nódulo estava no meu seio ainda. Eu falava: meu Deus, está aqui, Jesus, eu estou declarando cura, e a doença está em mim aqui ainda. Continua. Jesus começou a me dar essa estratégia de continuar, porque eu me deparei com a mensagem de Mateus capítulo 8, em que o leproso chegou leproso diante de Jesus e prostrou-se adorando a ele, se submetendo à vontade dele, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa lepra. Porque o problema é a gente não se submeter, dizer Deus tem que fazer e ponto. O Uhum. leproso, ele adorou a Deus se submetendo, dizendo: se o Senhor quiser. Jesus gostou dessa fala e disse: eu quero, seja limpo. E aí foi purificado da lepra na mesma hora. Sabe o que eu fiz? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Mas Glória a se o Senhor Deus. não quiser, eu continuo ministrando a tua palavra até o fim da minha vida. Até que seja, na época lá eu ainda falei, até que seja dentro do hospital, Senhor, eu vou falar do seu nome, ninguém vai me Glória a parar. Deus. Bora. Aí, continuei orando. 3 meses depois, fui fazer um novo exame. Quando eu cheguei lá, a mulher olhou, falou: aonde estava? Essa palavra me encheu. Porque ela disse: aonde estava? Porque eu não encontro esse nódulo dentro de você. Quando ela disse aonde estava, eu falei: a minha cura foi determinada. Amém, Jesus. Ela falou: fica de pé e procura, tenta encontrar. Eu não achava mais. O Senhor tinha feito um grande milagre na minha vida. Eu saí daquele lugar chorando. Eu lembro que meu marido me buscou de moto, as lágrimas faziam assim para trás. E eu saí chorando, dizendo: glória a Deus, glória a Deus. Então, eu não sabia nem como. E eu fiz uma viagem a Portugal com meu esposo, ainda não vivia lá, fiz uma viagem com ele para ministrar a palavra. Cheguei dentro de uma igreja, comecei a falar que Jesus tinha feito em mim, que milagre. Quando eu saí daquele lugar, que eu fui para a igreja tinha preparado um camarim para receber pessoas para oração. E eu entrei naquele camarim e uma senhora entrou dentro do camarim. E ela disse assim para mim: filha, eu também tenho um problema de nódulo. Você pregou que Deus te curou. Eu vim aqui para você orar por mim. Sabe aquela Isaías 30, 20, 21, que diz que uma voz vem por detrás de você, dizendo, indicando o caminho. Existe uma voz. Aquela voz veio por detrás de mim e disse assim para mim, ó: pergunte para ela se ela tocou no nódulo hoje. Aí eu na hora perguntei: a senhora tocou no nódulo hoje? Ela disse: ainda não. Aí a voz veio e disse: manda ela tocar.
Aí eu disse, então eu vou sair daqui de dentro da salinha, a senhora procura o nódulo. Se a senhora não encontrar, nós vamos orar. Saí de lá. Quando eu cheguei, ela estava lá dentro chorando, ajoelhada, dizendo, não está aqui o nódulo, sumiu. Meu Deus. Sumiu, não tem o nódulo. Falei, meu Deus, que maravilha. Glória a Deus. Quando ela saiu chorando, entrou uma outra. E falou, não sabia o que ela tinha falado lá dentro comigo. E falou a mesma coisa. Eu também, ela falou, eu ouvi você falando, eu também preciso desse milagre, eu tenho um nódulo no seio. Eu nem esperei a voz vir me falar. Eu falei, a senhora está tocando nódulo? Ela disse, assim, era uma moça mais nova. Ela disse, ainda não. Eu falei, então toca. Aí eu saí da sala, ela também fez o mesmo. Esse milagre Deus fez sem oração, sem eu ter orado. Ele já tinha feito lá dentro da igreja, quando eu estava contando o testemunho. Glória a Deus. Quando eu saí da sala, que eu voltei, ela chorava muito alto. Eu fui curada, fui curada. E gritou toda a igreja que estava lá fora na cantina. Começaram a ouvir ela gritando isso. Por causa desse testemunho. Grandes milagres Deus tem feito naquela cidade de Portugal. Naquele país onde estou vivendo. Em Lisboa. E todos os lugares que eu tenho ido levando a mensagem. Por causa desse testemunho, eu conto, muitas vezes eu conto aquilo que eu passei. A palavra de Deus mostra muito claramente para nós que Ele é capaz de fazer de sobra grandes coisas. Verdade. Quando Ele manda aquele povo se sentar para receber o milagre da multiplicação, Ele pergunta o que temos aqui. E um menininho preparado tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus fez o quê? Fez do pouquinho que tinha se transformar em alimento para a multidão. E é isso que ele faz quando nós vivemos uma prova. Ele não quer que você morra nessa prova. Ele não quer que você se entregue nessa prova. Glória a Deus. Ele não quer que você olhe para você como derrotado nessa prova. Ele quer usar os 5 pães e 2 peixes nesta prova. Aleluia. Para provar que ele é. Em qualquer circunstância, ele é. Um Deus que, através desse pouco que você tem, vai suprir uma multidão. Então, entenda uma coisa. Quando Deus permitir você passar por uma provação, se essa permissão é de Deus, porque nós sabemos quais são as vontades permissivas e aquilo que nós mesmos buscamos para nós. Quando Deus te permitir, Ele já tem uma provisão. Ele já tem um cordeirinho, Ramandai, Assobia. Ele já tem um cordeiro preparado. Assim como ele preparou o cordeiro, quando Abraão levantou o facão para entregar Isaque, ele falou, pode parar. E apresentou o cordeiro. O seu sofrimento hoje, se você vive ele em Cristo, ele é capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Se você ultrapassar, se você vencer e romper essa barreira, sabendo que Deus está acima de tudo e de todos, e Ele é Senhor. E Deus mudou completamente a minha forma de enxergar qualquer prova que viesse da minha vida. Porque a minha forma de enxergar hoje é, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer sair dessa prova, mas todavia seja feita a tua vontade. Gratidão. Gratidão. Depois, quando eu vim para cá, você ia perguntar sobre a síndrome do pânico. Uhum. Depois, a próxima pergunta, qual seria? Para eu ver se vai encaixar o que eu vou... É esse mesmo, ainda para Portugal, essa sua decisão de morar em Portugal é a síndrome do pânico. Aí eu passei por uma síndrome do pânico e a gente precisa, sabe, pastor Ezequias, a gente precisa buscar um pouco mais de conhecimento, sabe? A palavra de Deus diz que o conhecimento ele é importante para que a gente tenha sabedoria. Sabedoria do quê? Do que a gente conhece. O conhecimento é muito importante. E eu comecei a ler um livro muito antes, sobre o poder secreto da oração e do jejum. Eu lendo esse livro e fui para Portugal.
Dentro do avião me deu uma crise terrível. Eu comecei a chorar e falar para o Andrade, meu marido, que eu queria que o avião voltasse, que eu não ia descer ali, que ele precisava voltar, o avião tinha que voltar, isso estava lá no alto. E me deu um desespero que eu não sabia explicar. Eu comecei a falar, meu Deus, o que é isso? E chorando, e chorando, e chorando. Ele, o que foi, Lu? Eu preciso, não, eu quero voltar. E comecei a dar uns sufocos, uns negócios ruins. E eu falei, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Comecei a falar o Salmo 91 e fui falando. Repeti mais de 50 vezes para ver se passava aquele... As pessoas perceberam lá no avião? Não. Eu falava isso muito baixo, mas eu chorava muito. Nós tínhamos alugado no avião, assim, um banco que chama Sky. Era um banco bem comprido, que tinha um pouco mais de distância das cadeiras, onde a gente podia levantar e ele virava uma cama. Uhum. E a gente, então, tinha uma distância, as pessoas não ouviram aquele desespero meu ali. Eu não chorei para todos ouvirem. Quando eu cheguei em Portugal, logo 2 dias depois, meu esposo já foi trabalhar, viajar para fora. Deixou eu com os 3 filhos lá dentro da casa. Me deu um desespero. Eu falei, vou morrer. Eu não tinha medo, eu tinha medo de tomar banho, eu tinha medo de dormir e não acordar, eu tinha medo de me cobrir, eu tinha medo de várias coisas. Tinha medo de sair na rua, medo de conversar com aquelas pessoas de Portugal que eu não sabia, que eu não entendia, medo de tudo. E eu comecei a passar por essa síndrome o primeiro mês, eu falava, meu Deus, o que é isso? Mas quando eu comecei a ir no médico, o médico falou para mim que eu tinha que procurar um psiquiatra. Meu Deus. Porque os portugueses, eles são intensos quando eles mandam a gente procurar. Quando eles falam de uma doença na gente, eles vão muito assim, com muita intensidade. Falou, você vai para um psiquiatra porque você não está bem. Eu falei, então o que eu faço agora? Eu peguei e lembrei do livro. Falei, não, mas peraí. Há poder no jejum e na oração. Se esse mal não está saindo, é casta de demônio, que só sai com jejum e oração. Comecei a fazer jejum. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu não parava, eu fiz todos os dias, que eu falei, Deus, eu não vou parar de fazer Glória a Deus. enquanto o Senhor não me libertar. Isso não é meu, eu não sou obrigada a carregar essa síndrome dentro de mim, eu não vou usar equipamentos e nem remédios paliativos, porque eu não sou assim, não nasci assim, não vou aceitar. E eu briguei com isso de verdade. E jejum, 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 jejum. No 4º mês, eu dormi, acordei, já não tinha mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. E não tem, fui curada completamente, não voltou, nada daquilo voltou a me incomodar. Foi a vitória mais gostosa que eu tive, porque eu descobri o caminho. Jejum e Descubro o oração. caminho. Jejum e oração. Isso. E assim, eu vejo que na sua vida foram muitos milagres, mas tem não o último, né, mas um dos que eu quero contar para a gente fechar essa parte de milagres, de grandes milagres, que eu vejo que, assim, que o que Deus, ele, tipo assim, Deus vai colocando, né, e você vai passando por eles, que é que você não poderia gerar filhos, não é isso? Verdade. Não Como poderia foi isso? gerar filho. Que hoje você tem 3, né? Como é que é isso? Eu tinha um diagnóstico, né? Quando eu estava na Cheblon, eu tinha umas dores muito fortes no abdômen. E ao procurar a dor, né, a origem daquela dor, o médico descobre, não era a origem da minha dor, da dor que eu estava sentindo naquela época, mas o médico descobre que eu tinha os ovários infantis muito pequenos. Ele disse que eu ia ter que fazer muito tratamento para eu engravidar, se eu quisesse. Aí eu ajoelhei no início, né, da minha trajetória com Deus, na minha volta. Eu ajoelhei e pedi a Deus, se Ele tiver misericórdia, se Ele quisesse, Ele me desse a oportunidade por mais que eu estava vivendo o que Ana viveu, eu queria também contar o milagre que Ana contou. Glória a Deus. E o Senhor, naquele dia que eu estava orando, o Senhor, eu acredito que foi naquele dia que Ele plantou a semente dentro de mim. E aí eu tive o meu primeiro filho, que foi o Juan, que é o Juan. Um menino de Deus, um menino que toca músicas, ele toca muito bem o instrumento da bateria, ele é um jogador de futebol Olha, muito bom também, é um menino muito assim, sabe? Ele é mexido, ele fuça, né?
Ele vai em busca daquilo que ele quer, ele vai em busca do sonho dele, ele é diferente. Ele é uma Lucinha versão masculina. Ele é isso aí, ele vai atrás. É isso que eu quero, mãe. É isso que eu preciso, mãe. Qual a E é idade assim, dele? 11 anos. Olha aí. E os outros É. são mais dois meninos? Sim, eu tenho quase um timinho lá, né? São mais dois. Eita, Ai, ai, então é o Nicolas, que tem 8 anos, e o Luca, que tem 4 anos. olha E aí. tudo assim, sabe? Tudo de Deus, tudo assim, gravidez abençoada, não tive problemas com a gravidez. O Senhor realmente, ele abriu a madre, como ele fez a vida de Ana, né? Ana não teve só Samuel, né? Teve os outros também. Então, assim, Deus operou grandão na minha vida nessa época também. Glória a Deus. Que bênção. Meu Deus do céu. Eu tenho que grudar em você, tenho que ir lá em Portugal. Você volta Isso, quando para Portugal? eu volto dia 31 de agosto. Ah, pois Estou é. bem aproveitando o Brasil, viu? Porque eu fiquei 3 anos sem vir por causa da pandemia. Ah, Uhum. mas você está bem A adaptada pandemia, lá. a pandemia deixou as pessoas muito assim preocupadas, né? E com medo, né? De ter contatos. E aí todas as informações que a gente recebia, tanto vocês recebiam de Portugal quanto nós recebíamos do Brasil também. Então a gente acabou assim adiando a nossa viagem. E, graças a Deus Uhum. conseguimos vir, veio toda a família, né? São 5, né? Conseguimos vir, graças a Deus, tá vendo? Não Glória a tinha Deus. ninguém, eu era sozinha. Deus faz o solitário habitar em família, não é? Verdade, verdade. E lá você está pastoreando uma igreja Lá eu não sou pastora da local. igreja. Eu, Uhum. eu ministro em todas as igrejas. Na minha igreja, eu sou levita, eu ajudo naquilo que precisa para as mulheres, não, mas eu não sou a pastora, a oficial de lá, não. Eu Uhum. ministro nas outras igrejas, esse é o meu trabalho. É Uhum. apacentar as mulheres que estão perdidas, as mulheres que estão é, é, vulneráveis, né? Sem desejo de viver. Então, nós fazemos muitos eventos para mulheres lá, eu junto com as outras pastoras de Portugal. É um trabalho excelente, inclusive eu já posso talvez até falar do meu livro. Esse livro, por exemplo, ó, Sim. eu, eu não gostava de ler. Aí eu ouvi isso aí que eu falei para vocês. Ah. Você quer ser escritora, seja primeiro leitora. Comecei a ler mais a Bíblia, comecei, sabe, a me aprofundar mais naquilo que Deus tinha. E um dia, na pandemia, todo mundo fechado dentro de suas casas. Eu falava, Deus, estranho, porque eu estava sempre ativa. Era ali, era viagem ali, era Suíça, era Alemanha, e de repente está todo mundo parado. Eu falo, Deus, e agora? Ele falou assim para mim, aonde, onde Paulo estava quando ele escreveu suas cartas? Eu falei, estava dentro da prisão. Aí ele começou a mostrar o cenário, para você não estar tendo que ficar dentro de casa, aprisionada por causa do Covid, produz, porque Paulo produziu na prisão. Aí eu falei, amém, olha, Olha comecei a aí. escrever o livro. E eu escrevi a minha história. E esse livro tem ajudado muitas mulheres, porque um livro assim, ele é muito voltado para o público feminino. Apesar de ajudar muitas pessoas também, muitos homens também, é só ele ler como meu querido leitor, porque ele está escrito como minha querida leitora. Aí ele pode, na hora que eu falo querida leitora, minha amiga, Muda. ele traduz aqui, ó, na cabecinha dele. Mas esse livro tem ajudado muitos casais, tem ajudado muitas pessoas, por quê? Porque aquela fase que eu passei da fraqueza, de ter o problema com o padrasto, me impediu de prosseguir numa vida familiar, uma vida em família. Me impediu de valorizar qualquer que fosse a autoridade sobre mim, porque eu não tive Referência, né? referência de autoridade. Então, isso impediu que eu também aceitasse que alguém fosse alguém acima de mim. Então, eu não conseguia um relacionamento.
Não tinha nenhum relacionamento que desse certo. Porque eu tinha esse problema e eu não sabia que ele existia. Eu achava que o meu padrasto já não tinha nada a ver mais, já não influenciava a minha vida em nada. Mas sim, aquilo que tinha passado lá quando eu era pequenininha, ele me acompanhou com várias atitudes que eu tive, várias perdas que eu tive por causa da insegurança, por causa do medo, sabe? Medo de perder, o sufocamento nos relacionamentos, com medo de perder, tudo por causa do trauma que eu tive. E o meu livro conta essa história, porque depois eu falo sobre essa questão de eu ter perdoado ele, de eu ter compreendido que era necessário que eu liberasse perdão para esse padrasto, Sim. para eu conseguir enxergar uma vida nova, parar de enxergar o meu padrasto nas pessoas que eu tinha, em qualquer pessoa que viesse a mim, qualquer pessoa, qualquer autoridade, até pastor. Eu tinha dificuldade de falar, não, o pastor está me comandando, não, quem é o pastor pensa que ele é? Entendeu? Por quê? Porque eu tinha esse problema cravado e eu não sabia. Mas um dia, eu andando com o Senhor e eles... A Bíblia fala que ele sempre fala conosco, mas o problema é a gente ouvir, aceitar. Verdade. Ouvir, ouve, porque nós temos aquela voz da consciência que sempre fala, fala, mas a gente às vezes não aceita. Quando ele falou para mim, perdoa seu padrasto, que eu quero fazer grandes coisas na sua vida. E eu perdoei, ele me deu um marido maravilhoso. Eu Glória a falei, Deus. aí eu consegui enxergar que existe sim possibilidade de ser feliz com alguém, de amar uma pessoa. E o meu marido, ele é maravilhoso. Ele cuida de mim, cuida dos nossos filhos de uma maneira assim ímpar. Eu que pensava, jamais vou confiar num homem, nunca. Mas Jesus falou, se você perdoar, você vai viver o melhor dessa terra. Esse veneno vai sair de dentro de você. Glória a Deus. Ele é obreiro também? É o Andrade, Ele, né? ele é pastor. Que bênção! Mas ele Pastor. também é pastor, ele é pastor dessa mesma forma que eu. Ele não está pastoreando uma Sim. igreja, mas as cidades às quais ele vai, onde é possível, ele ministra na vida das pessoas as quais ele encontra, porque trabalha no serviço de eólica, e ele Ah, ministra na tá. vida das pessoas também. Pastor, então, o seu livro, então, aonde é que o povo pode adquirir para comprar o seu livro? O preço da transformação, não é isso? Isso, o preço da transformação, é toda a minha história, é todo o meu trajeto. Então, esse livro você pode encontrar através das nossas redes sociais, da nossa página no Instagram, Lucinha Sintra. Você Uhum. pode fazer o pedido ali e também através do Arte Nerd Office, OFC, que também está enviando aqui para o Brasil, Arte Nerd Office. Eles estão enviando para as pessoas aqui da parte do Ah, Brasil e eu envio da parte da Europa toda e para fora do país, tá bom? que Eles também bênção. vão começar a fazer esse trabalho, mas para já estão atendendo o Brasil. Assim como o livro, assim como também a A canequinha, né? canequinha que não pode faltar. Muito Olha que linda. gracinha. Eu fiquei muito feliz em receber a arte, né? Borboleta. Me presenteou e eu postei, acabou que toda a gente quer ter um, começaram a me pedir. Então, se você por acaso quiser, a gente pede para que eles produzam. Não foi intencional, mas aconteceu. Eu fiz e todos falaram que queria, porque tem o livro. Quem tem o livro quer uma caneca e quem não tem quer os dois, assim como você. E o preço E, é acessível, tá bom para vocês também. Então, enfim, no privado vocês podem nos procurar, nós vamos passar os valores e tudo direitinho para vocês, tá bom? tá bom, então vai virar um best-seller esse livro. Em nome de Jesus, pelo menos tem curado as pessoas as quais têm comprado. Elas Glória a têm Deus. me dado grandes testemunhos, de verdade, de cura, de transformação que elas têm recebido através da leitura desse livro. Glória a Deus. E, e Tem o, pro- 3 atos proféticos no livro. e o desenho sugestivo, né, da processo da borboleta é um processo muito Exatamente. bonito. Até É, ela chegar a polinizar, ela precisou passar por todo o processo, né? E se ela tentasse sair antes, ela não ia sair borboleta de lá de dentro do casulo. eu tenho escutado muito isso hoje em dia, né? Dizer sim ao processo é importante para você galgar passos lá na frente, mas com segurança, porque o processo te valida, né? Claro,
Porque te fortalece, né? Ele te faz Fortalece. verdadeiramente chegar naquele lugar onde você deve chegar forte. Uhum. E a senhora, assim, a senhora formou em teologia recentemente? Foi isso? Sim, é verdade. Me formei em Que teologia mês, bênção, nesse mês, nós estamos no mês de junho, no mês de junho, né? No finalzinho de junho, que no dia, bênção. dia 5. Aí houve, desse mês, houve a última, né? A última prova. E nós concluímos, então, o curso, passamos, eu com as minhas amigas também, que são da Alemanha, da Suíça, de outros países, que também participaram dessa faculdade, e foi maravilhoso poder estudar e aprender de Deus. Eu não quero parar, quero continuar. Amém. Eu ainda acredito que tem muito, muito, muito mais ainda para aprender de Deus. Até toda a nossa vida nós estamos aprendendo dele, né? É o desafio. Se não aprende lendo, aprende na prática, né? Eu É formei, verdade. O certo é aprender e praticar, né? eu formei ano passado em teologia. É muito bom, né? É muito bom. É, já estamos partindo para o final, tá? Mas antes eu queria saber sobre o seu esposo, né? O pastor Andrade. A senhora conheceu ele na igreja? Como foi esse encontro de almas? Ah, foi muito lindo. Eu também conto essa história no livro, foi muito lindo. Ah, Eu esperei em Deus, né? Eu orei, falei, Deus, olha, é assim, assim. Eu expliquei exatamente o tipo de pessoa que eu queria que andasse comigo, que estivesse do meu lado. E Deus trouxe muito além do que aquilo que eu esperava, né? De ser humano, de amigo, né? glória a Ele Deus. trouxe uma pessoa maravilhosa para perto de mim. Eu conheci ele em Portugal, em uma das viagens que eu fiz, né? E ali o Senhor mesmo preparou. Eu conheci, estava lendo um livro, sempre a história minha acaba vindo seguido de um livro, né? Estava lendo um livro, é, Sonhos de Mulher, né? Esse livro foi o pastor Misael do Rio de Janeiro que me deu, o pastor Misael Figueiredo, e falou: lê esse livro vai te ajudar, porque eu estava muito triste, muito desanimada dessas coisas de relacionamento, de sentimento. E acabou que eu lendo esse livro, pensando nessa história de príncipe e tudo, o Andrade teve uma reação quando eu o conheci, que ele me levando no carro, e eu falei, quando desci do carro, meu salto grudou no buraco do, do posto lá, né? De onde a gente parou, e ele perguntou, bem, qual é o problema? Passa para outro carro, tal. E eu não conseguia sair, eu puxando meu pé não vinha, e ele falou, tá tudo bem? Eu falei, sim, meu salto grudou. Aí ele, posso? Eu falei, pode. Tirei o meu pé, ele foi lá, arrancou o sapato, né? Tirou o sapato do buraco lá do bueiro, né? Fez assim, tirou e Olha, colocou no meu. Quando ele colocou no meu pé, eu falei, meu Deus, a eu tô me Cinderela. sentindo. Eu lembrei do livro, que o livro Sonhos de Mulher fala a história que a mulher quer viver, a história da Cinderela, lá, lá, lá. E Aham, assim foi a nossa história. E foi muito bom. E que tudo bênção. muito certinho nessa vez. Falei, olha, eu não quero Glória a brincar com Deus. Deus. Eu quero orar. Você quer orar? Você aceita orar, irmão? Irmão, então tá bom, então vamos orar. Ele aceitou. Aí tentou pegar minha mão, falei, não, é para orar. Aí tentou me dar o selinho, falei, irmão, não, nós vamos orar. Eita, Vim embora de Portugal para o Brasil sem dar um selinho nele. Andrade é um guerreiro. E ele ficou falando comigo pela internet, ainda mais uns 4 meses, até que a empresa dele enviou ele para trabalhar no Brasil, aqui no Brasil. Ele é brasileiro, então. Ele é brasileiro. Aí Ah, enviou ele para trabalhar aqui, para começar as energias eólicas aqui. uhum, Foi quando a gente resolveu, então, se casar. que bênção. Então, a senhora pretende continuar em Portugal por um bom tempo? A nossa casa agora é lá, a gente acabou adquirindo imóvel lá também, então a ideia é viver naquele país, né? Amém. Só adquirimos porque nós tínhamos a certeza de que lá é um bom país para a gente viver. Amém. Espero conhecer, viu? Espero conhecer e vou lá passar Pode na ir, sua. vamos lá que nós vamos tomar um café junto, comer um pastel de natas, bolinho do Ah, peão. é, olha só, e eu queria nesse momento, porque para você, eu acredito que nenhum.
todas as decisões ela requer um esforço, né? E vendo toda essa sua trajetória, que bastante riquíssima, eu acredito que vai ter muitos mais livros para você escrever de toda a experiência que você teve e ainda vai ter com Deus. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que muitas vezes estão na igreja, almejam a fama, almejam o sucesso e acham que isso vai preencher a sua vida. Ser reconhecido, né? Tem uma música do Trazendo a Arca que fala, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Né? A Uhum. minha glória é fazer com que conheçam a ti. Então, esse tem que ser o desejo de cada cristão. Né? E quando eu comecei com esse podcast, eu falei para os meus amigos, eu falei, ó, seja se alcançar uma pessoa, sabe, que através de testemunho de Ser pessoas, porque tudo. eu quero contar a história de vida de pessoas que venham trazer uma mudança de atitude em pessoas. E eu acredito que já cumpriu o propósito, sabe? E Sim. eu acredito que só essas pessoas que, se você ver, tem pessoas que eu nunca falei, pessoas que estão chegando e falando assim como você, né? E já me deu essa oportunidade de contar a sua história aqui, mesmo sem nos conhecermos pessoalmente, isso já vejo a mão de Deus nisso aí. Então, eu queria que você falasse assim para as pessoas uma mensagem, né, para essas pessoas que querem muitas vezes, não, quero buscar a fama, quero buscar isso para minha vida. Amém. Olha, além desse livro que eu escrevi, né, que é O Preço da Transformação, eu já escrevi mais 2 livros, sabia? Mas eu Olha, faço parte dos livros. São 7 pastoras, uhum, 7 histórias do impossível que Deus fez na vida delas. E eu faço parte de uma história desse livro que chama Mulheres Zoe. Um livro maravilhoso que também já está na Amazon para quem quiser. Mulheres Zoe. Se vocês uhum, quiserem buscar ali e fazer a compra de vocês para vocês ouvirem a nossa história. São 7 pastoras, cada uma de um país, que colocando top. ali a nossa história, nossa trajetória. E agora acabei de terminar de escrever mais um também, que chama Passei e Superei, o nome do livro, que vai ser Olha, das pastoras de Portugal. E que são 12 benção. pastoras, e eu faço parte de um dos capítulos desse livro Para quem não também. gostava de ler, né, olha aí, ó, uma super Anda, escrita. anda até escrevendo. Ô, Glória. Eita Deus, Deus faz assim. É É, é, verdade. você fez alguns programas, é isso? Em alguma afiliada, programa de TV? Eu fiz na época da Cheblonde, gravei alguns. Ah, Também, quando eu estive aqui, lá em Portugal, quando eu cheguei em Portugal, eu participei da Igreja da Graça, e a uhum. Igreja da Graça lá tem um programa de TV. Então, eu participei também do programa de TV da Igreja da Graça, Mulheres que Vencem. Durante quase 3 anos ali, estive com eles no programa de TV da Igreja da Graça de Portugal. Ah, tá, você apresentava o programa. Eu apresentava a parte das mulheres, Ah, onde tá. era um assunto voltado mais para as mulheres. Tive junto com a pastora Luciana lá, com o reverendo Machado. Hoje nós estamos numa igreja chamada Ministério Igreja Cristã Lâmpadas da cidade, com o pastor Felipe, um pastor abençoado. Por que nós mudamos? Porque a gente, quando comprou a casa, decidiu participar de uma igreja perto de casa, para não ter Uhum. que falar, não fui, porque a chuva, entendeu? É É, verdade. eu me lembro que eu morava do ladinho da igreja e eu chegava atrasada. Tem esse problema mesmo. A igreja era do lado. Quando eu vi, começava a cantar o hino da harpa, eu chegava no terceiro hino. Olha Falei, aí. meu Deus, não ouvi lá, gente. Tava para ouvir de lá, eu falei, assim, mas eu não tô chegando atrasada. Eu ouvi desde a paz do Senhor, irmão, desde dentro da minha casa. É, Olha, mas nem preciso ir para a igreja, eu já estou ouvindo aqui o culto. ora, pois, não, tem que ter comunhão, tem que estar com todo mundo, Pois tem que é, abraçar pessoas. Esse problema tem acontecido muito, o povo está querendo ficar tudo no telefone, né? Vamos assistir verdade. aqui, aí escuta a palavra que quer, né? Então, Porque às hoje, vezes, escuta. porque hoje em dia, com tanta transmissão, né, de culto, aí o povo tá acostumado, tá mal acostumado, na É, verdade. é aquela famosa história, Deus mandou, né, a terra produzir a erva, né? Então, se foi a terra, a origem da terra, né, que produziu a erva, quando a erva é arrancada, ela morre. É verdade. A origem da erva é a terra. E a origem do homem? É Deus.
Então, se nós nos deslocarmos dele, a gente morre. Então, nós não podemos nos deslocar de Deus achando que, olha, eu vou ficar aqui no telefone mesmo, ouvir as palavras que eu quero, do jeito que eu quero, que é assim mesmo, a vida é assim, minha igrejinha sou eu. Minha igreja sou eu, não. Você é o templo. Jesus, ele constituiu a igreja. E você precisa congregar, porque o Espírito de Deus se manifestou sobre as pessoas quando elas estavam reunidas em um só lugar. Então, já começa aqui deixando a mensagem que vai ficar no seu coração. Deus transformou minha vida a partir do momento que eu decidi, eu escolhi ser quem Ele quer que eu seja. E eu percebi que requer muito esforço, por isso que o livro chama o preço da transformação. Então, assim, não vai ser com piscar de olhos que as coisas vão mudar na sua vida. Vai ser um passo de cada vez. Eu já estou há 13, praticamente, eu acho que deu 13 anos que eu voltei para Jesus. Glória a Deus. Os frutos que eu plantei durante 13 anos, estou colhendo agora. Então, às vezes, você está 2 anos, 3 anos na igreja e você pensa que Deus não está falando com você, que não está mudando nada na sua vida. Saiba esperar. Saiba ser grato por todo o tempo que você está vivendo. Porque vai chegar um momento. E quando chegar um momento, você vai estar preparado. Porque quando eu pedi para Deus, Deus não me dê nada que eu não esteja preparada espiritualmente, em espírito, alma e corpo, para receber. Não me dê, porque eu não quero me perder, e nem fugir, e nem sair dos seus caminhos. Deus Glória a me viu que eu amadureci, que houve maturidade, então Ele começou a me dar. Agora, hoje eu faço, hoje eu vivo o plano dele, na verdade dele, porque eu esperei. Então, por que você quer sair da igreja? Por que você quer ficar mudando de igreja? Por que você acha que você vai ter que ficar assistindo pelo seu celular e tá bom? Olha, o Senhor estabeleceu a igreja. Você é o templo, mas a igreja foi estabelecida por Ele. Então vá, tenha comunhão. Você sozinho, muito dificilmente você vai conseguir ultrapassar barreiras. Verdade. Por isso que Jesus estabeleceu a igreja, porque Ele sabia que quando um estiver caindo, o outro segura. É bíblico. Então, em nome de Jesus, seja feliz, busque a felicidade. Você está enfermo, eu quero declarar milagres sobre a tua vida agora. Amém. Como eu fui curado, você também vai ser agora, em nome de Jesus. Amém. Em Amém? nome de Você Jesus. acredita? Coloca a tua mão onde há enfermidade agora. Quero Amém, aproveitar esse momento Jesus. para orar pela sua vida, pastor. Posso orar? Pode. Amém. Então, coloca onde há enfermidade em você, pastor. Se tu tiveres também uma enfermidade, pastor, deixa colocar tua mão onde há enfermidade, Deus vai te curar. Amém. Você que tem em casa, Deus vai te curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, então? Vamos. Senhor, Pai querido, neste momento eu me coloco em tua presença, meu Amém. Deus. E pela unção do teu Espírito, Senhor, que é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu estou declarando sobre a casa dessa pessoa que está assistindo agora esse podcast, o Pod Talk. Senhor, em nome de Jesus, toca nessa pessoa agora. Que toda seta Amém, de enfermidade Jesus. na cabeça, no pé, na coluna, Amém, todo Jesus. Eu creio. diagnóstico médico de caroço, de nódulo, eu estou ordenando agora em nome de Jesus, toca, Espírito Santo, na traqueia, na faringe, na laringe, toca no pulmão, Jesus, aonde a enfermidade está alterando na vida dessa pessoa. Aleluia. Glória a Eu Deus. dou uma palavra de cura sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus, seja curada pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor opere na tua casa, que essa enfermidade não prolifere e que Amém. você comece a contar milagres que ninguém acredita, porque Amém. o Senhor continua sendo Deus. E a operação de milagres e maravilhas Ele continua fazendo. Amém, Ainda que as Jesus. pessoas comecem a dizer, Deus não existe. Deus não existe. Ele diz, eu confio, eu existo, porque eu faço milagre. Em nome de Jesus, seja curado agora. Agora. Todo mal, toda enfermidade, eu digo, em o nome de Jesus, sai desse corpo e não volte mais a incomodar essa pessoa. Em nome de Jesus, receba. Receba tua vitória pelo poder do nome de Jesus. Diga todos comigo, amém. 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 Vai ter resultado dessa oração aí, eu creio. E, pastora, eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Eu queria que a senhora
antes de eu assim, eu vou lhe agradecer, mas eu queria que a senhora pensasse no louvor aí para a gente encerrar com um trecho aí de uma canção que a senhora, qualquer uma que a senhora queira escolher, seja a sua ou seja de outra. Mas eu Amém. Eu queria, tenho uma canção. mas eu queria de antemão te agradecer, de coração. Obrigado, porque acredito que foi Deus que linkou as nossas vidas. Viu? E eu sou grato a Deus pela sua vida, porque assim, eu já admirava a senhora e agora admiro muito mais pela mulher de Glória. Deus que a senhora é. E Amém. que eu vejo assim nitidamente, sabe? Nem precisa estar junto com a senhora que eu vejo nitidamente que realmente Deus fez a sua transformação foi de dentro para fora. Então que Glória a Deus venha Deus. estar alargando as fronteiras, venha estar cada vez mais derramando sobre a tua vida um novo tempo, sabe, de conquista nele, porque ele tem muito mais a Glória a te Deus. entregar, viu, sobre a sua Amém. casa, sobre a sua família, que haja tão somente a provisão do Senhor, como aconteceu todos esses anos. Então, muito Amém. obrigado de coração e a senhora pode contar comigo, viu, para porque a senhora Glória a quiser, Deus. tá bom? É uma honra, Amém. Amém. amo a sua vida. Glória a Deus. Eu vou cantar Seguro e Firme, é uma canção que eu escrevi com o Andrade quando eu pensava em desistir, deixar de Jesus de novo. Aí a canção me consolou. O Espírito Santo falou assim para mim: não deixe a presença do Senhor por nada. Entregue corpo e alma, entregue a Ele tudo, pois Ele é fiel. E o que Ele prometeu sempre estará de pé. Não deixe de falar com Deus todos os dias. Convide Ele para ser sua companhia. Nunca haverá tristeza e solidão onde o Senhor está. Meu Deus, que Aprenda a letra! deixar Deus aqui, amém? Eu, É eu, isso. vou, eu vou cantar essa canção ainda. Seguro e firme, hein? Amém. Então, assim, É o nome da para canção. a gente encerrar, continue seguro e firme. Você que está aí na sua casa, acompanhe o canal, se inscreva no canal. Assim, eu acredito que assim, que tudo que foi falado aqui nesta noite vai abençoar a sua vida, não só a sua vida, mas de todos aqueles que precisam ouvir essa palavra, sabe? Tudo que foi ministrado aqui nesta noite não foi só uma entrevista, foi uma pregação, né, pastora? Glória a Então, Deus, amém. eu queria que a senhora deixasse as suas redes sociais aí para o pessoal seguir a senhora e fique à E vontade. então, Lucinha Sintra, Lucinha com Y, Sintra com C. Ali você encontra também links na minha rede da página do YouTube, que também tem muitas canções abençoadas para vocês, tem muitas palavras abençoadas ali nos Minutos Preciosos, e também você encontra no Facebook, Lucinha Sintra também, é isso aí. Muito obrigada, queridos, muito Amém. obrigada, pastor, muito Obrigado. obrigada aí ao técnico, Deus Amém. abençoe.